E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. E eu queria meditar com você nos versículos de 1 a 6. Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Enquanto você procura na palavra de Deus, eu quero dizer para você que dia 13 de março, domingo, nós vamos ter, eu esqueci de falar, o curso de noivos aqui na igreja, tá? Esse curso é um curso voluntário, não é obrigatório, mas é uma grande bênção. Então, se você está se preparando para o casamento, não é? Eu queria desafiar você a participar do curso de noivos. Ele acontece nos domingos, porque à tarde, porque a gente sabe que nessa fase a gente está trabalhando, está estudando, está correndo, não é? Então esse é um horário mais flexível e a gente tem um investimento muito grande na vida das pessoas para formar famílias fortes, não é? Nós precisamos nesse país de famílias fortes e a gente quer investir na sua vida para isso. A palavra do Senhor diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Pai querido, ajuda-nos nesta hora a não apenas compreender a Tua palavra, mas aplicar a verdade das Escrituras ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor no livro de Provérbios vai nos ensinar aqui nesse texto a conhecer a Deus. O livro de Provérbios foi escrito por vários autores, sendo que 500 dos provérbios aqui existentes foram escritos por Salomão. Então Salomão provavelmente começou essa coletânea e ela foi acrescentada de outros textos ao longo do tempo. Esses provérbios são expressões práticas de como se alcança a felicidade em meio à turbulência da vida. Os 9 primeiros capítulos desse livro nos fazem um convite a entender a essência da sabedoria. Esta essência da sabedoria, segundo Provérbios, não é mais do que conhecer a Deus e os seus valores para a vida. Por quê? Porque Deus é a personificação da sabedoria. Toda a sabedoria do universo está em Deus. Ele criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele é aquele que entende todas as coisas. A gente está pesquisando o buraco negro, mas Ele criou o buraco negro lá no universo. A gente não sabe porque a luz desaparece no buraco negro, Ele sabe porque Ele criou. Então toda a sabedoria reside no Deus Todo-Poderoso. Agora, nós vivemos hoje num mundo tão cheio de informação, mas nós temos visto na vida de muitas pessoas falta de sabedoria. Porque na Bíblia, sabedoria, para mim, para você, é a arte de viver, de ser feliz aqui e por toda a eternidade. Tem um poeta inglês chamado Eliot, que escreveu o seguinte: onde está a sabedoria? Nós a temos perdido no conhecimento. E um autor americano, chamado Warren Wiersbe, acrescentou: onde está o conhecimento? Nós o temos perdido na informação.
Hoje você pega o Google e pergunta qualquer coisa, vai achar alguma coisa lá e alguma resposta. Mas o fato da gente ter essa informação não significa que a gente saiba viver. E talvez num mundo de tão grande facilidade para a informação, a gente viva hoje os maiores problemas no contexto de família, no contexto de sociedade, no contexto de violência, no contexto de drogadição. Tanta coisa está acontecendo. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, que não adianta a gente ter conhecimento ou informação, a gente precisa de sabedoria. O fato de você ter um diploma colocado na parede não significa que você é uma pessoa sábia, porque às vezes falta maturidade para viver, né? Tem um ditado popular antigo, né, daqueles que a gente ouvia da vovó, que dizia assim: um burro carregado de livros não é doutor. Não é? E às vezes a gente vive numa sociedade assim, né? Um burro carregado de livros, mas que não sabe viver. A palavra de Deus vai nos ensinar como conhecer Deus, porque nesse texto, sabedoria é personificada em Deus. E aí a gente vai perceber a sabedoria conversando com a gente, como se Deus estivesse conversando com a gente. E aí então a gente vai aprender algumas atitudes que nos ajudam a alcançar essa personificação da sabedoria, que é o Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e aí ele vai dizer, então você vai conhecer a Deus, vai entender o que é temer ao Senhor, e aí a gente vai vendo aí a ação de Deus. Nesse contexto, a primeira atitude que a palavra de Deus nos ensina, se a gente quer conhecer a Deus e aplicar a sabedoria dele na nossa vida, é aceitar a palavra de Deus. E por que isso é tão importante? Porque o Senhor conhece a natureza humana e sabe que cada homem tenta construir a sua própria sabedoria. E aí a gente vai perceber na gente mesmo, não é? Essa tendência de dizer, olha, amor para mim é isso, não é? Deus para mim é desse jeito, a vida é daquele jeito para mim, não é? E nesse para mim a gente está dizendo, olha, esse é o meu jeitão de entender a vida, essa é a minha sabedoria. E muitas vezes, por causa dessa subjetividade tão grande, a gente tem dificuldades de crer e de aceitar que existem valores absolutos, valores que são determinados por Deus. O que significa? É que existe uma maneira melhor de você educar seus filhos, existe uma maneira melhor de você desenvolver a sua família, existe uma maneira melhor de fazer os seus negócios, existem valores que norteiam essa maneira melhor, e esses valores que norteiam essa maneira melhor, vêm daquele que é a personificação de toda a sabedoria, o Deus Todo-Poderoso, e Ele revelou essas coisas na sua palavra. E se você não for capaz de aceitar que essa palavra de Deus é esse conjunto da revelação do Senhor, é a verdade de Deus, então você não vai conhecer a verdadeira sabedoria. O sentido de verdade absoluta se perde no contexto da minha subjetividade ou da subjetividade humana. E basta a gente olhar para a sociedade e a gente vai perceber que os valores mudaram, os conceitos têm mudado no decorrer da história, e que na sociedade hoje existe uma grande confusão, onde certo e errado passaram a ser vistos como conceitos obsoletos,
pois o que manda é o certo e o errado de cada um. Não é verdade isso? Assim, aceitar a palavra de Deus como verdade, que pode e deve nortear a vida, é o primeiro passo em direção a Deus, personificação da sabedoria. O que significa isso na prática? Significa crer que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e preservada para que nós possamos conhecê-lo como Ele é. É interessante porque a Bíblia vai ensinar para a gente que crer que existe um Deus, você não precisa da Bíblia. Para você acreditar que existe um Deus, você não precisa da Bíblia. Por quê? A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você olha para cima e vê bilhões e bilhões de galáxias e não dá para acreditar que isso é fruto do acaso. Você olha para a Terra e enxerga toda a diversidade que existe de vida na Terra, e não dá para acreditar que isso é fruto da casualidade. Tem alguma coisa, é tão inteligente, é tão tremendo, que não dá. Você tem que dizer, tem alguma coisa aqui, além. Você olha para o microcosmos, você pega lá um desses, esqueci agora, microscópio eletrônico, não é? Desses que aumentam não sei quantas milhões de vezes, e você começa a ver a essência do universo, as partículas, aquilo que antigamente que era a última parte, que era o átomo, já descobriram um monte de coisa depois. Então, gente, é uma coisa tão tremenda, tão grande no microcosmos, que então você não precisa nem da Bíblia para entender que existe um Deus. Agora, para saber como esse Deus pensa, como Ele age, quem Ele é, só se Ele se revelasse a nós. E a Bíblia é a revelação de Deus, dizendo quem Ele é, como Ele pensa, quais são os valores universais, eternos, que não mudam na história, no tempo. Por isso, se eu não aceitar a Bíblia, eu perco essa dimensão de Deus. E na minha subjetividade, eu vou acabar construindo a minha imagem de Deus. Ao invés de eu entender que eu sou a imagem dele, eu quero construir Deus à minha imagem, segundo a minha cabeça. E aí eu preciso da Bíblia para ele dizer para mim quem ele é, do jeito que ele é. E quando eu começo a pensar na Bíblia, eu acho uma coisa tremenda, porque é um livro que levou cerca de 1500 anos para ser escrito, que teve mais ou menos 40 autores diferentes, que passaram por períodos e influências culturais distintas, a cultura hebraica, a cultura da Babilônia, a cultura dos gregos, a gente vai perceber a cultura dos romanos, a gente vai perceber essas dimensões culturais todas, mas mesmo assim a gente vai descobrir unidade, a gente vai descobrir sentido, e até hoje é o livro mais lido em todo o mundo, porque ele alcança o coração da gente. Então, se eu não aceitar a Bíblia como palavra de Deus, como verdade de Deus para mim, eu vou me perder nesse contexto. Eu preciso crer que a Bíblia foi inspirada por Deus e foi preservada para chegar nas nossas mãos pelo poder de Deus. Quem já não ficou pensando, nessa expressão, papel aceita tudo? Já não pensou nisso?
Como é que eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? E aí a gente vai descobrir algumas coisas tremendas. Essa questão da unidade, essa questão da verdade revelada, essa questão de como essa palavra foi preservada. Mas há algumas coisas que são preciosas demais com relação a essa palavra de Deus, a maneira como Deus usou para revelar quem Ele é. E a gente vai descobrir que a Bíblia foi escrita não de uma única forma, mas conforme o assunto que estava sendo revelado pelo Senhor, Ele usava ferramentas diferentes. Por exemplo, se você abrir o livro de Gênesis, o livro de Gênesis fala da criação, quem estava lá para ver? Não tinha jeito. Então Deus usou uma visão. E aí o autor de Gênesis, ele enxerga as coisas acontecendo, o primeiro dia, o segundo dia da criação, o terceiro, e aí ele registra com as palavras dele, aquilo que ele enxergou na criação. Por isso a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de revelação. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, não é? A gente vai ver falando das coisas futuras, Deus revelando o futuro, e não havia como João sequer achar palavras para aquilo que ele estava vendo, porque estava fora do contexto dele. E então você vai encontrar a visão outra vez, e João procurando palavras do seu tempo para tentar traduzir aquilo que ele estava vendo. Por exemplo, lá no Apocalipse você vai encontrar João falando que ele viu na cidade celestial uma abóboda feita, uma cobertura feita de ouro transparente. Você já viu o ouro transparente? Ele achou alguma coisa para tentar descrever o que ele estava vendo. E assim você vai encontrar outras coisas. Há lugares na Bíblia em que Deus sabia que o homem não ia conseguir interpretar a sua visão. E então, por exemplo, ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, toma o livro aí e escreve o que eu vou dizer. E aí ele escreve o que foi dito. Mas quando chega lá em Lucas, por exemplo, que ele tem que falar da história do nascimento de Jesus, das palavras que Jesus pregou, ele manda Lucas sair dali e fazer uma pesquisa, e ele conversa com Maria, mãe de Jesus, e pergunta como é que é isso, ela conta, ele escreve, ele pergunta para os apóstolos como é que foi isso, ele fala com Mateus, ele fala com João, ele fala com Pedro, e ele vai anotando, e aí você tem os evangelhos. Que coisa tremenda como Deus fez essa obra, e essa obra inspirada pelo Espírito, protegida pelo Espírito, chegou até nós. Uma das coisas muito interessantes foi a descoberta feita em Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, e há um trecho integral de Isaías, que tinha 1000 anos de diferença do último texto em hebraico que se possuía. Esse texto é datado de 100 antes de Cristo, que descobriram em Qumran, e o último texto em hebraico era de 900 depois de Cristo. E a dúvida é, será que é o mesmo texto? E aí eles descobriram a fidelidade da preservação da palavra. Os hebreus tinham um costume de copiar, e para que não houvesse perda da palavra de Deus, eles queimavam o manuscrito antigo para não haver variantes. E eles tinham um sistema chamado de maçoras, onde cada letra valia um número, e aqui aparecia um número na linha e um número na coluna. E se houvesse alteração de qualquer letra, esses números não batiam, e ele sabia que aquele texto era fidedigno. Que coisa linda, não é? Como Deus usou ferramentas humanas para preservar a sua palavra. Mas se você não aceita a Bíblia como palavra de Deus, não dá para conhecer essa sabedoria do alto. Por isso a gente tem que aprender e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso não envolve apenas
o conceito desse livro sagrado, mas envolve também questões teológicas. Se você não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, você não vai aceitar que Jesus nasceu virginalmente de Maria, ou seja, não foi concebida por um homem, mas Deus, através do seu Espírito, colocou lá no ventre de Maria aquela encarnação dele mesmo. Por isso Jesus é o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Se você não aceita a Bíblia, você não vai aceitar essas coisas. Ou não vai aceitar, por exemplo, a obra salvadora de Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, e que através do sangue dele vertido na cruz, eu posso ser perdoado por Deus. Se você não crê nessas coisas, você também não vai crer que na palavra de Deus, o Senhor está ensinando como nós resolvemos as questões e quais são os valores para discernirmos a nossa própria vida. E aí você não vai aprender a colocar o Senhor como o primeiro na sua vida, nem vai querer aprender a educar os seus filhos à maneira de Deus, nem vai querer saber o que a palavra de Deus ensina para como ser um melhor marido, uma melhor esposa, nem vai querer entender o porquê de controlar os nossos impulsos para que possa haver uma sociedade coerente e justa. Você já pensou se a gente fosse só seguir os nossos impulsos? Fala a verdade, se você tem um sangue quente, quantas vezes você sentiu vontade de esganar alguém assim? E eu não estou falando esganadinha, não. Não é verdade? Se a gente for seguir só os nossos impulsos, mas aí a gente vai aprender valores da palavra de Deus, que norteiam que impulsos a gente vai seguir, quando a gente vai seguir, como a gente vai seguir e que impulsos a gente não vai seguir. Mas se eu não aceito a palavra de Deus, eu vou construir uma sociedade onde esses impulsos, eles vão sendo tolerados, até que essa sociedade se torne insuportável. E na história a gente vai encontrar culturas que ruíram, porque esses impulsos se tornaram insuportáveis. E aí a gente vai ter que descobrir como começa de novo. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós decidimos abrir mão do verdadeiro Deus que se revelou a nós. E decidimos também abrir mão da essência da sabedoria. E decidimos viver por nossos próprios desígnios. E a Bíblia nos revela o que acontece quando seguimos esse caminho. Olha só o que Romanos, capítulo 1, vai dizer para a gente. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E Paulo ainda vai dizer em Romanos 1, 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso,
Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Porque a Bíblia está dizendo que quando eu me afasto e rejeito a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a gente vai construindo um mundo sem pé e sem cabeça, onde as coisas mais naturais passam a ser quase que absurdas. Eu me lembro do testemunho de um homem, esqueci o sobrenome dele, mas o primeiro nome é Roger. Ele teve aqui alguns anos atrás, um travesti convertido, e ele conta a experiência dele, que ele começou a ler a palavra, e ele, por causa da leitura da palavra, começou a buscar a Deus, mas ele vivia uma série de conflitos dentro do coração dele. Ele dizia assim: será que não tem lugar para mim no amor de Deus? Será que não tem lugar para mim na casa de Deus? Por que não sou aceito do jeito que eu sou? E aí ele começou a buscar a Deus e tentar entender isso, porque ele estava lendo a Bíblia. E um dia ele estava tomando banho, saiu do chuveiro e estava ali de frente para o espelho. E aí o Espírito de Deus falou com ele e disse assim: Roger, o que é que você está vendo nesse espelho? E o Roger disse assim: eu estou vendo a mim mesmo. Roger, presta atenção, o que é que você está vendo nesse espelho? E ele disse: Senhor, não estou entendendo. Olha de novo, o que é que você está vendo nesse espelho? E de repente ele disse: eu estou vendo um homem. E aí o Espírito de Deus começou a trabalhar a vida dele para uma conversão. É interessante isso. As coisas mais naturais e simples se perdem quando a gente abandona a sabedoria de Deus e a palavra de Deus. E aí, a Bíblia vai nos dizer, através de profecias, o que aconteceria nos finais dos tempos. 2 Timóteo 3, verso 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E sabe, a Bíblia vai dizer por que a gente, quando se afasta da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, e não aceita a palavra de Deus, acontecem coisas assim. 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso acontece porque a gente vai abrindo um vazio na nossa alma, que é preenchido pelas filosofias, pelos sistemas de valores da nossa sociedade. Por isso, a primeira decisão sábia que uma pessoa pode fazer é decidir buscar a Deus e aceitar a sua palavra como norteadora da vida aqui e de toda a eternidade. Sem aceitar a palavra de Deus, você vai construir a subjetividade da sua sabedoria e não vai conhecer a sabedoria de Deus. A segunda coisa, vai aparecer no verso 1 ainda:
Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Por que Deus colocou isso? Guardar no coração os meus mandamentos. Ele já falou em aceitar a palavra. Porque Deus conhece a natureza humana. O fato de você aceitar a palavra, às vezes, não significa que você vai colocar em prática a palavra. Muitos de nós afirmamos que cremos em Deus. Quantos aqui creem em Deus? Levanta a mão. Aleluia, graças a Deus. Muitos aqui aceitam que a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeira, é princípio de Deus. Você aceita? Levanta a mão. Mas a grande pergunta é: quanto dessa palavra você põe em prática? E aí, a Bíblia vai dizer, se você aceita, traz para o coração. Os reformadores, eles descobriram que apesar de grande parte do mundo do seu tempo já ter sido cristianizado na época deles, eram muito poucos os que viviam pela palavra de Deus, até porque a Bíblia não tinha acesso às pessoas. Havia muita religiosidade, havia misticismo, festas religiosas, mas pouca gente guardava no coração os ensinos da palavra de Deus. E às vezes os ensinos da palavra de Deus eram trocados por rituais, eram trocados por coisas. Então as pessoas imaginavam que seriam abençoados se conseguissem comprar um pedacinho da cruz de Jesus. E aí tinha um pedacinho da cruz de Jesus sendo vendido no mundo inteiro, que eu acho que dava toneladas de madeira. Não dava para vir de uma cruz só. Tinha gente que achava que ia ser abençoado se comprasse o dente de João Batista. E andava com o dente de João Batista como um amuleto. Tinha gente que imaginava, que se comprasse uma indulgência, que era uma bula papal, emitida no ano do jubileu, e essa bula papal garantia o perdão dos pecados presentes, passados e futuros. Comprava a bula e ia para o céu sem passar pelo purgatório. E aí, quando isso começou a acontecer, nesse mundo cristianizado, esses reformadores começaram a trabalhar o inverso. Eles queriam voltar para a palavra de Deus. Eles queriam que houvesse uma volta para a palavra de Deus. E se a gente pudesse resumir o sentido espiritual do movimento da reforma, ele era isso, um desejo de buscar uma volta à palavra de Deus. Por isso, o lema da reforma foi: só a Bíblia, só a fé, só a graça. Vamos dizer juntos? Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Está pequeno, está fraquinho. Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Colocar a Bíblia no coração e aplicar essa verdade que está no coração à vida. Por isso, a segunda atitude que pode nos conduzir a Deus é quando transformamos aquilo que cremos que é sabedoria de Deus em atitudes práticas, compromissos de fé, porque guardamos no coração a palavra de Deus. Que atitudes práticas são essas? Primeira atitude que ninguém pode deixar de ter: receber Jesus como único Senhor, Salvador e mediador entre os homens. Só tem uma pessoa que nos leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que significa isso?
A gente fala com Deus sem a intervenção de santos, sem a intervenção de orixás, sem mediadores humanos, sem imaginar que haja maneiras de mitigar os nossos pecados. A gente crê pela fé na suficiência de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia uma oração sequer feita a Maria. Você vai só encontrar orações feitas a Deus em nome de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia formas de mitigar o pecado, de pagar o pecado. Durante muito tempo, houve o pensamento de que você precisava pagar o pecado, a culpa do pecado. Então o que se fazia? Fazia-se uma penitência. O que era penitência? Eu te dou um castigo, tá certo? Suave, porque o pecado manda para o inferno. Mas eu te dou um castigo mais suave, mas você vai pagar o pecado. Então eu digo, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Quando você tiver cumprido isso, você cumpriu a penitência, você mitigou o pecado, você pagou o pecado. Mas a Bíblia não vai dizer nada disso, você não vai encontrar nenhuma penitência na Bíblia. Você vai ouvir da suficiência do sangue de Jesus, que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para perdoar, para lavar os pecados. E Ele infunde em nós o Espírito Santo e nos dá uma nova natureza, para que a gente viva segundo o propósito de Deus. As boas obras não foram feitas para a gente conquistar o céu, as boas obras foram feitas por Deus para que aqueles que são a semelhança dEle vivam naturalmente a vontade dEle. Não tem outro jeito, é graça. Por isso, só a Bíblia, só a fé, só a graça. Sem a graça de Deus não tem jeito. Por isso a Bíblia vai dizer que se você vive essa experiência com o Senhor, você tem que assumir compromissos públicos e radicais. E aí você vai aprender aquilo que a Bíblia ensina de profissão de fé e batismo. A Bíblia vai ensinar quando perguntaram a Pedro, não é? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele vai dizer, você vai se arrepender dos seus pecados, vai colocar sua fé em Jesus e vai ser batizado. Por quê? Porque eu me arrependo quando eu reconheço o que a Bíblia diz, que eu sou pecador. Pela fé eu recebo a graça, que é a única maneira de poder ser salvo, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mas através do batismo eu assumo um compromisso radical, pessoal e público. Foi isso que aconteceu aqui hoje, com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer também, e quando a gente coloca a Bíblia no coração, que esse Senhor e essa fé, eu não vivo solitariamente, porque Deus vai derramar o seu Espírito sobre cada um de nós, e nós receberemos dons de Deus. E esses dons de Deus precisam ser aplicados nos projetos do Senhor. E você faz parte de um corpo que é espiritual, que envolve todas as pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, que um dia firmaram a sua fé no Todo-Poderoso. Mas também é visível e local, que é aquele povo com quem eu convivo e caminho por fé. Se eu me afasto desse corpo, eu perco o sentido da minha missão, porque eu só tenho um pedacinho da capacitação. Deus vai dar dons diferentes a outras pessoas que vão se unir a mim para construir o projeto de Deus. Por isso, a igreja não é invenção humana, ela é uma invenção de Jesus, e Ele que mandou que a gente vivesse assim. E o povo de Deus é a invenção do Todo-Poderoso desde o Velho Testamento. E nesse sentido nós somos chamados
para sermos parte desse povo e fazermos a sua obra. E aí, se a gente coloca a palavra de Deus no coração, a gente vai aprender esses valores e vai valorizar isso. Mas não somente isso, a gente vai querer aprender o que a Bíblia fala sobre como ser marido, como ser esposa, como educar os filhos, como fazer negócios, porque eu quero viver a sabedoria de Deus em todos os âmbitos da minha realidade. Se eu não coloco no coração, eu vou dizer isso aqui é a palavra de Deus, mas essa palavra vai ficar numa estante. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu tive que escrever o marco teórico da minha tese. Marco teórico é um negócio complicado, esse treco, né? O que é o marco teórico? Você vai dizer assim, olha, existem coisas que a ciência já comprovou, teorias que são caminhos da ciência, e você tem que descobrir uma, tá, que seja alinhada com o teu projeto de pesquisa e com a qual você vai criar as ferramentas que vão dizer se você concorda ou não concorda com aquela tese. E aí eu tive que ler um monte de teólogos e descobrir um monte de coisa, descobri um cara lá que eu gostei, disse, esse cara aqui tem uma linha, uma visão que eu concordo, esse aqui vai ser o meu marco teórico. A Bíblia está dizendo, se você coloca a Bíblia como nos valores de Deus no seu coração, ela vai ser o marco teórico pelo qual você vai alinhar a tua vida e julgar todas as coisas. Agora, você não imagina, não pense que pelo fato de você não colocar a Bíblia como marco teórico da sua vida, você não vai ter marco teórico nenhum. Tem muita gente colocando como marco teórico da sua existência o marxismo. Tem muita gente colocando o existencialismo. E talvez você nem conheça uma filosofia, mas você vai ter um marco teórico que vai estar definindo a tua vida. Tem um livrinho chamado Deus que Intervém, é um livrinho muito interessante que ele diz assim, olha, as músicas que você canta e gosta, as poesias que você lê, os textos que você conhece, que você se afina com eles, vão definir quem são vocês e o marco teórico que vocês elegeram para a sua vida. E eu acrescentaria, o que você assiste na televisão, o filme que você gosta, está definindo o seu marco teórico. Mas a Bíblia está dizendo, coloca a Bíblia como marco teórico da tua existência. E quando a gente faz isso, eu começo a interpretar a vida à luz das Escrituras. Nessa manhã eu queria terminar como a gente sempre termina, orando, tá? E a oração que eu quero fazer nessa manhã é um compromisso com a palavra de Deus. Você aceita a Bíblia como a palavra de Deus? Verdade absoluta do Senhor? Então coloca no coração. Para colocar no coração você tem que ler a palavra, querido. Tem que meditar nela. Tem que aplicar essa palavra à sua vida. Você vai ter que definir e discernir os negócios que você faz à luz da palavra. As palavras que você fala. Os impulsos que você controla ou que você permite que estejam sobre a sua vida. E isso é um compromisso com Deus. E quando a gente faz esse compromisso com Deus, Deus dá o seu Espírito como professor particular da palavra. Mas quando a gente assume esse compromisso com a palavra, eu tenho que assumir com Jesus o compromisso de fé. Lembra? Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Eu preciso de Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso obedecer às ordenanças que estão lá. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com pessoas que, assumindo essa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, e buscando colocar a palavra como tesouro guardado no coração, querem também
cumprir os princípios dessa palavra. Talvez você tenha ouvido a palavra de Deus muitas vezes, mas nunca formalmente fez uma decisão para dizer: Jesus, Tu és o único Senhor da minha vida, e daqui para frente quem vai me dirigir vai ser o Senhor, e iluminado pela Tua palavra eu vou Te buscar. Talvez você já tenha feito essa decisão, mas nunca assumiu o compromisso de se batizar. E hoje o Senhor está falando com você. Está na hora, para de enrolar. Talvez você não queira assumir compromisso com uma igreja, mas não dá para viver a fé sem se tornar membro de uma igreja. E hoje, se você está aqui há tanto tempo, eu conheci gente aí o ano passado que estava 15 anos frequentando a igreja e não era membro da igreja. Eu acho um absurdo, não é? Porque perdeu a bênção de usar os seus dons 15 anos. Então hoje eu queria convidar você, convidar a sua família a colocar a palavra guardada no coração, que significa começar a dar os primeiros passos na jornada de fé. Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Então, se houver alguém aqui hoje que quer firmar esses compromissos, eu vou convidar você, como eu sempre convido, para você sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. E sabe, se a gente está colocando a palavra como tesouro, e a gente está se colocando em obediência, a gente não se envergonha dessa palavra e a gente vem. O apóstolo Paulo disse assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, se você é essa pessoa, se a sua família está vivendo essa experiência com Deus, vai saindo do teu lugar, vem para cá, eu quero orar com você nessa manhã. Vem para cá, vou assumir compromisso com a palavra, com os propósitos de Deus na minha vida, com o Senhor Jesus. Então vem, em nome de Jesus. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vai saindo aí do seu lugar, sai aí da galeria, sai daqui, lá do fundo, vem aqui, agora, em nome de Jesus. Vamos assumir compromissos com o Senhor, com a palavra dEle. Vem para cá, isso. Se o Senhor está falando, você creu nessa palavra, seu Espírito está testificando isso no seu coração, vem, está na hora. Hoje é o dia de firmar pactos, compromissos sérios com o Senhor. Quem mais o Senhor está chamando? Pode vir, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aqui, então vem, pode vir, em nome de Jesus. Que gostoso é, que coisa linda, vem aí com o bebezinho no colo. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? Quem mais? A gente vai, firma o compromisso e vai ensinar a criança nesse compromisso de fé, tá? Tem mais gente que o Senhor está falando? Então vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. E a gente vai orar agora, tá? A primeira oração é você abrindo a porta e firmando esse pacto com o Senhor, tá? Então diga assim para Jesus, feche o seu olho, curve a sua cabeça, diga assim: Senhor Jesus, eu hoje te recebo como meu Salvador e quero te convidar para ser o meu Senhor. Me ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, a compreender a tua sabedoria e aplicar a minha vida. Eu quero firmar um pacto com o Senhor hoje. Eu quero firmar um pacto, Senhor, de obediência àquilo que o Senhor tem para me ensinar, aos compromissos da fé, o batismo, a igreja, o exercício do ministério. Que o Senhor me dê a tua graça, porque eu quero viver só pela Bíblia, só pela fé e só pela graça. Amém. Pai querido, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora e derrama a unção do teu Espírito. Que o Senhor esteja com os teus filhos e que esse compromisso
compromisso possa se tornar real na vida deles. Não seja apenas um ato litúrgico, mas seja, Senhor, uma postura de vida e fé. Segura na mão deles e abençoa. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.